Bom dia a todos, irmãos e ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM. A nossa devocional de hoje está em Romanos 8, verso 28 ao 31, que nos dizem assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31 diz assim: O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, a história da vida cristã, ou a história da humanidade, ela está relacionada entre a criação, a queda, o resgate e a complementação da promessa, aonde Deus criou o homem perfeito para viver eternamente, mas Deus fez o homem com livre-arbítrio, com direito de escolha. Deus não criou o homem uma marionete. E no meio da história entra o diabo, que vem para destruir tudo que Deus fez, incluindo a maior obra de arte da história humana, que é o homem, que foi feito pelos próprios dedos de Deus, quando Deus faz o homem do pó da terra. E o homem come da árvore da vida e morre, onde ele tinha sido orientado, ensinado, que ele poderia usufruir de tudo que ele tinha no Éden, menos daquela árvore que estava no centro do jardim, que para mim simboliza a 10ª parte de Deus, a parte que cabe a Deus. E ele tomou mão daquilo que era de Deus, e assim como Deus havia avisado para ele, aconteceu, ele morreu. E trouxe todas as pestilências, doenças, enfermidade, mal que existe no mundo nos dias de hoje. Tudo isso pela escolha do homem, pela desobediência do homem. E agora o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz que nós vamos subjugar a desobediência quando nós começarmos a obedecer. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um condicional de obediência quando eu preciso crer no Filho de Deus. O amor de Deus é para toda a humanidade. E dentro do sacrifício de Jesus é liberado uma promessa. E esta promessa, ela não é para toda ou para todas as pessoas. São para aqueles, como diz aqui no verso 27, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se envolvem com Deus, que têm um relacionamento com Deus. O verso 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito primário de Deus é que o homem vive eternamente. E Jesus veio vencendo a morte, subjugando a morte, nos dando direito à vida eterna, nos fazendo entrar no plano original de Deus, nos levando para o céu. Mas para isso, nesta nossa caminhada, precisamos fazer o quê? Precisamos, assim como Deus, de antemão, como diz o verso 29, portanto, aos que de antemão conheceu, na primeira parte da história, onde o homem era perfeito, também, depois de nos conhecer, o Senhor nos predestinou. O Senhor fez o homem para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou modelo, ou exemplo de muitos irmãos. E Jesus vem ao mundo em carne de pecado, vive toda a história como nós vivemos. Ele nasceu, cresceu, ele engateou como qualquer criança, ele mamou como qualquer criança, ele teve a sua infância como qualquer criança, mas seguiu o seu propósito. Ele cumpriu a sua meta, e nós também, como servo de Deus, precisamos cumprir as nossas metas.
E a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser conforme a imagem do Senhor, ou seja, temos que ser igual a Ele. Tem uma canção que diz assim: dai-me um coração igual ao teu, ó Mestre. Então, um coração como o de Cristo. E o apóstolo no verso 30 diz: aquele mesmo que Deus chamou, ou seja, predestinou, Ele o chamou. E aquele que Deus chamou, Ele justificou, e o que justificou, Ele também glorificou. O processo da escolha para a salvação, quando Deus faz, logo após Ele chama. E aquele a quem Deus chama, Ele justifica. Opa, Ele falou assim, vou me colocar na cruz e vou pagar a dívida, ou seja, eu vou justificar a falta desta pessoa, e da mesma forma que Ele justifica as suas faltas, os seus pecados, Ele também glorifica. Vai chegar o momento do advento do Senhor Jesus, que nós vamos nos encontrar com Ele e receberemos um corpo glorificado, e vai confirmar tudo aquilo que Ele determinou para a nossa vida, para o ser humano que crer nele. E aí termina aqui o verso 31 dessa nossa devocional, que diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que há de questionar alguém se Deus escolheu amar o pecador, o que falhou, o que errou? O que nós vamos dizer se Deus é por nós? E se Deus é por... quem vai ser contra nós? Quem vai ser contra essa decisão de Deus? É como alguém diz, né? Vai reclamar com Ele, vai questionar com Ele. Agora, a maior reflexão nessa mensagem é: Deus, Ele nos ama. E o prazer de Deus sempre foi e sempre será estar próximo de nós. E Deus, durante toda a história da humanidade, sempre procurou se relacionar com o homem. A partir do momento que o homem cai lá no Éden, Deus, da mesma maneira, com o mesmo amor, desce ao jardim para conversar com Adão, e Adão se escondia. E nós não somos diferentes hoje. Erramos, falhamos, deixamos de congregar, deixamos de dizimar, deixamos de fazer os nossos compromissos sagrados com Deus, nos achando merecedores. Acorda, meu irmão, volte para o Senhor Jesus o mais rápido possível, porque Ele é rico em perdoar. Confesse o seu pecado, a sua falha, a sua fraqueza, porque o Senhor, Ele te ama e quer te levar para o céu. Então, não existe ninguém que pode apontar o dedo para você, não existe ninguém que pode questionar para você. Você caiu e vai levantar, porque o Senhor te estende a mão nesta manhã, através dessa palavra, para te fazer se levantar desse seu momento de dificuldade. E Ele te ama e te quer bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.